Alexandre de Moraes foi eleito agora à noite presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro que vai conduzir a corte durante as eleições de outubro prometeu combater milícias que atentem contra a democracia. Veja na reportagem de Anne Barbosa. A primeira fala de Alexandre de Moraes como presidente eleito do TSE foi direta e clara em defesa da democracia. Nossas eleitoras e eleitores não merecem a proliferação de discursos de ódio, de notícias fraudulentas e da criminosa tentativa de cooptação por coação e medo de seus votos por verdadeiras milícias digitais. A Justiça Eleitoral não tolerará que milícias pessoais ou digitais desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a democracia no Brasil. O ministro também defendeu a importância de se respeitar as regras do jogo e do sistema eletrônico de votação, que é constantemente colocado em xeque pelo presidente Jair Bolsonaro. A nação brasileira foi chamada 8 vezes para escolher seu chefe de Estado e de governo. Foram 5 presidentes eleitos, 5 presidentes e vice-presidentes eleitos pelo voto direto, secreto, universal e periódico, sendo que 4 dos presidentes, desses 5 presidentes, 4 deles foram escolhidos pelas urnas eletrônicas. A posse será no dia 16 de agosto, mas essa oficialização do novo comando da Corte Eleitoral ocorre em meio à sequência de conflitos protagonizados entre o Judiciário e o presidente Jair Bolsonaro. Já faz tempo que Moraes se tornou o principal alvo dos ataques feitos pelo presidente. Foi nos atos do dia 7 de setembro do ano passado que Bolsonaro chegou a chamar o ministro de canalha e defender que ele fosse enquadrado. No período, as ofensivas contra a Corte Eleitoral avançaram e no mais recente ataque, nesta terça-feira, Bolsonaro voltou a criticar o ministro Edson Fachin, também ele um dos alvos prediletos do presidente. Os morros do Rio, onde o Fachin diz que a polícia não pode entrar, nem sobrevoar helicópteros, está cheio de fuzil. Virou lá um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico, com a bandidagem de maneira geral. Olha, isso é mentira? Isso é fake news ou é verdade? Não podemos criticar decisões dele. Por que não? O que eles pensam que são? Os ataques ao judiciário, que vêm sendo estimulados e repetidos pelo presidente Jair Bolsonaro, ganham respaldo de uma ala do Congresso que enfrenta um longo desgaste com o STF. Como desdobramento dessa tensão, um grupo de parlamentares pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição que daria ao Congresso o poder de revogar decisões não unânimes do Supremo. Mas especialistas classificam a proposta como uma tentativa de enfraquecer o judiciário, além de inconstitucional. Isso está previsto no artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, inciso 3. Lá está dito que qualquer proposta que tenda a abolir a separação de poderes, ou a gente pode dizer, inclusive a mitigar ou a desequilibrar a relação entre eles, deve ser considerada inconstitucional. E tem uma grande chance disso acontecer com essa proposta, caso ela tramite, caso ela tenha possibilidade de êxito, porque ela nitidamente subjuga uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que pode até ser por 10-1, né, a uma votação do Congresso que poderia cassá-la, inclusive sem motivação declarada alguma. Embora o assunto tenha ganhado força hoje em Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já sinalizou que a PEC não é prioridade. Vamos então para a nossa primeira roda de análise. Thaís Arbex, quem tem mais armas nesse embate? Alexandre de Moraes ou o presidente Jair Bolsonaro? Boa noite, Caio. Seja mais explícito na pergunta. Que tipo de armas? Não, então eu vou te faço outra pergunta. Quem vai dar mais trabalho para o Bolsonaro, o Lula ou o Alexandre de Moraes? Caio, eu tenho uma visão bastante particular sobre colocar no mesmo nível essa disputa. Essa disputa, uma é política e a outra não diz respeito a uma disputa política. Embora em diversos momentos ela possa ter sido envolvida
de aspectos políticos, ela não se trata de uma disputa política. E aqui estou falando especificamente da relação do presidente Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal e, no caso específico, com o ministro Alexandre de Moraes. A disputa política está no campo das eleições, com o ex-presidente Lula. É ali que o presidente Jair Bolsonaro tem que olhar, é para lá que o presidente Jair Bolsonaro tem que olhar. Mas a gente sabe que ele tem ele enxerga, né, como inimigo a justiça eleitoral. Ele entende que não há lisura no processo eleitoral. Não acredito que Alexandre de Moraes, sendo sim o presidente do tribunal que vai comandar a eleição do Tribunal Eleitoral, possa ser visto como um inimigo. E isso a história tende a nos mostrar, né, Caio? Não podemos dizer que Alexandre de Moraes é o inimigo do atual presidente, porque a gente não sabe se esse papel de juiz ele vai continuar sendo exercido. E tudo indica que sim. Alexandre de Moraes indica que não está trabalhando ali com filiação partidária. Pode até parecer uma análise um pouco poliana, mas não, é uma análise da instituição. Hoje, em seu discurso, Alexandre de Moraes deixou bastante claro isso em alguns pontos ali, quando cita o papel de poderes nesse processo, o papel, por exemplo, das Forças Armadas, o papel da Polícia Federal, o papel do Ministério Público. Acho que a gente tem que colocar, neste momento, a disputa eleitoral como uma disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, configurada a polarização. Tá, joia. Antes só da gente avançar, a gente só vai dar uma olhada em uma sonora, como a gente chama no jargão jornalístico, né? Porque hoje o Alexandre de Moraes fez um aceno às Forças Armadas que estão no centro de uma tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e o TSE. Vamos ver. Sabemos, nós todos, da Justiça Eleitoral, que podemos contar com o apoio dos demais poderes e órgãos republicanos de nosso país, que acreditam e defendem o fortalecimento da democracia. Inclusive, o Ministério Público Eleitoral, a Polícia Federal e as Forças Armadas, instituição séria, competente e parceira histórica do Poder Judiciário no auxílio da realização e segurança das eleições nos mais longínquos rincões do Brasil. O momento é de união, esperança e fortalecimento da democracia. Bom, vamos lá. Raquel, eu fiquei com a impressão que o Alexandre de Moraes fez um gesto para as Forças Armadas depois que os seus dois antecessores, né, o Luiz Roberto Barroso, teve problema com as Forças Armadas e hoje o Edson Fachin, que fica até agosto no cargo, também teve problemas com as Forças Armadas, né? Foi um gesto, na sua avaliação, que o Alexandre de Moraes fez para as forças para tentar, mais uma vez, reinaugurar uma relação dessas duas instituições? Caio, vai na mesma linha da carta que o ministro Fachin tinha mandado ao ministro da Defesa de apaziguar os ânimos. São duas instituições de Estado, a Justiça Eleitoral e as Forças Armadas. Conceitualmente, está perfeita a fala do ministro Alexandre e essa tentativa de aproximação. Voltando na primeira questão que você colocou para a Thaís, eu endosso completamente o que ela está falando. Uma coisa é a disputa eleitoral entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Dois candidatos brigando pela preferência do eleitor. Agora, o discurso bolsonarista, à medida que Bolsonaro vai pontuando mal nas pesquisas e a liderança de Lula se consolida, é retomar toda aquela discussão e focar os seus canhões ali na justiça eleitoral, no sentido de, se eu não venço esse pleito, então ele não vale. Não faz nenhum sentido. São instituições. O ministro Alexandre de Moraes não pode ser visto como um antagonista do presidente Jair Bolsonaro, embora seja isso que o bolsonarismo queira, né? Colocar ele e a instituição como algo que não deixa Bolsonaro governar, e é uma narrativa que cola entre setores importantes da economia, entre camadas da população, mas institucionalmente ela está totalmente equivocada. Agora, Thaís, o que o Alexandre de Moraes quis mandar de recado para
as Forças Armadas nessa fala que a gente acabou de assistir? Caio, o que a gente consegue entender por tudo que converso aqui em Brasília, ali no Supremo Tribunal Federal, o que a gente pode esperar de agora em diante? Há uma avaliação bastante frequente dentro do Supremo Tribunal Federal, e ontem eu já falava um pouco dela aqui, de que o ministro Alexandre de Moraes é articulador político. Ele é uma pessoa que foi forjado no mundo da política. Ele passou pela Prefeitura de São Paulo, ele passou pelo governo de São Paulo, ele passou pelo Ministério de Michel Temer. É uma pessoa que foi forjada nesse ambiente. Então, ele entende que é preciso dialogar. Nessa frase específica que a gente destacou, Alexandre de Moraes diz isso. Ele coloca isso. Ele fala de como é importante o papel das forças, de como elas desempenham um papel importante no processo eleitoral. A gente tem tratado muito da questão das Forças Armadas especificamente neste momento, mas é sempre importante ressaltar que as Forças Armadas elas desempenham um papel de suma importância durante o processo eleitoral, especificamente nos dias das eleições. São elas que fazem, por exemplo, o transporte das urnas para os locais que são de mais difícil acesso, são elas que dão apoio logístico, são elas que dão apoio de segurança efetiva naquelas localidades em que há risco de violência. Então, esse papel ele é desempenhado há bastante tempo. E aí, o que eu consigo ouvir nas conversas com ministros dos tribunais superiores? De que Alexandre de Moraes entendem que Alexandre de Moraes vai adotar esse papel de diálogo, de retomada de diálogo. E aí, me apontaram hoje, numa das conversas, uma pessoa que pode ter um papel bastante importante nesse processo, que é o de José Levi, que foi advogado-geral da União de Jair Bolsonaro, hoje chefe de gabinete de Alexandre de Moraes ali no TSE e que vai assumir a Secretaria-Geral do TSE, tão logo haja a transição de cargo, e é uma pessoa muito bem relacionada, inclusive com os militares. Então há uma expectativa de que a bola seja de alguma forma colocada no chão, Caio. Agora, Raquel, a Thaís coloca, né, que o Alexandre de Moraes foi forjado no mundo da política. Isso é uma reflexão que a gente sempre tem, a Thaís também, que cobre principalmente brilhantemente o Supremo Tribunal Federal. Qual a sua avaliação? Quem é forjado na política, como Alexandre de Moraes foi forjado na política paulista e ainda tem influência hoje, ainda, ele é muito próximo, por exemplo, do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, é muito próximo, por exemplo, do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Quem é forjado na política, quando assume o Supremo Tribunal Federal, de alguma maneira, e há outros ali que também tiveram trajetória política pretérita, consegue, na sua visão, se desgarrar desse passado e virar só juiz, ou agem, ou tem motivações de algum modo, e não estou falando especificamente do Alexandre, estou falando em termos genéricos, conceituais, se desprender desse passado político na atuação como juiz? Existe muito esse questionamento, né, Caio? Isso apareceu bastante nas decisões recentes do ministro Cássio Nunes Marques, da relação com o presidente Jair Bolsonaro, de ter sido apontado por ele. Agora, a instituição é a instituição, não deveria, né? Eles têm um mandato exatamente por conta disso, garantido pela Constituição. É claro que o sistema não é perfeito na prática, mas em teoria ele é muito bem estruturado.